Olá, tudo bem? Aqui é Patrícia Brischi, professora especializada em confeitaria francesa. Seja muito bem-vindo a este evento que eu fiz com tanto carinho para você. Aqui eu vou te mostrar como você pode se realizar fazendo bolos lindos e seguros sem industrializados. Durante essa semana eu vou te mostrar algo diferente, que as pessoas normalmente não sabem e também não ensinam. Os fundamentos da confeitaria francesa, a mais antiga e renomada do mundo, para fazer bolos lindos, altos, seguros, saborosos, sem industrializados e conservantes. Mas isso é mesmo possível? Você verá durante essa semana que é possível sim. Você já deve ter percebido que as pessoas estão se preocupando cada vez mais com a saúde e bem-estar. E isso está totalmente ligado com o que consomem. Fora que os últimos anos que vivemos reforçaram ainda mais essa preocupação. Poder oferecer produtos assim é a maior oportunidade para quem quer crescer e se realizar na confeitaria. Mas o que são industrializados afinal? Produtos industrializados ou processados são alimentos que passaram por alguma modificação química ou física para que se tornem seguros para o consumo, fiquem mais agradáveis ao paladar e tenham uma validade maior. Dá uma olhada neste guia alimentar brasileiro que classifica os alimentos. Alimentos in natura ou minimamente processados são os alimentos frescos ou que passaram por processos mínimos de industrialização, como o congelamento ou a pasteurização. É o caso das frutas, do creme de leite fresco, do leite que fica na geladeira, da manteiga, etc. Esses são os ingredientes que usamos na confeitaria francesa. Alimentos processados são produtos feitos a partir dos alimentos in natura com adição de conservantes como sal, açúcar e químicos para que o alimento dure mais. Exemplo é o creme de leite UHT de caixinha, frutas em calda, leite condensado ou peixe enlatado. Alimentos ultraprocessados são produtos feitos a partir de uma pequena parte do alimento in natura e adicionados de corantes ou aromatizantes para que tenham um sabor mais agradável. Por exemplo, creme tipo chantilly de caixa, suco em pó e margarina. Sabe quais as principais vantagens que fazer bolos sem industrializados e conservantes oferece? Primeiro, valor nutricional. Ingredientes industrializados, consequentemente, possuem mais açúcar, que já é um conservante, além de outros aditivos químicos. Bolos sem esse tipo de ingrediente só levam quantidades de açúcar suficiente para dar sabor. Dá uma olhada nesses dois cremes. Esse daqui é o creme Namelaca. O creme Namelaca significa ultra cremoso em japonês. Foi uma criação da École Valrhona na França para uma derivação de ganache, né? Ele é uma ganache um pouco mais leve, porém super estruturada para fazer bolos de camadas, né? Bolos com várias camadas como a gente já está acostumado. Esse produto aqui não foi utilizado nele nenhum conservante, né? Nenhum industrializado, nenhum ultraprocessado, tá? E ele tem na sua composição para rechear um bolo de 15 centímetros de diâmetro, 125 gramas de açúcar, que é essa quantidade que tem aqui nesse bolo, ok? Aqui a gente tem o nosso recheio, né, mais famoso que a gente ama aqui no Brasil, que é o brigadeiro, né? O brigadeiro feito com o leite condensado, com o creme de caixinha UHT, né, chocolate. E ele também é muito saboroso, a gente utiliza ele muito aqui, já é tradicional, né, já é nossa tradição. E ele também é muito estruturado para fazer bolos, ok? Porém, aqui a gente tem uma quantidade maior de açúcar, 522 gramas para uma porção que recheia um bolo de 15 centímetros de diâmetro. Além do estabilizante citrato de sódio e fosfato disódico, que são estabilizantes que ajudam aí o creme UHT de caixinha a ficar mais liso, né? A não separar as suas proteínas. Eu não estou aqui para falar mal e nem julgar o uso de nenhum ingrediente em nenhuma receita. Eu já usei muitos cremes à base de brigadeiro e acredito que eles têm um lugar de valor na cultura brasileira. Eu estou mostrando os fatos para que você mesmo tire as suas conclusões. 2. Sabor. A confeitaria francesa é reconhecida no mundo todo pelos seus doces, e não somente pela beleza, mas principalmente pelo sabor. Eles prezam por utilizar ingredientes de qualidade, chocolates, manteiga, frutas, produtos que não são necessariamente mais caros, mas que quando combinados com as técnicas corretas de preparo, resultam em doces muito saborosos. 3. O preço.
Os bolos da confeitaria francesa podem parecer mais caros, porém custam o mesmo ou até mais barato do que os bolos tradicionais, pois levam ingredientes do dia a dia: trigo, manteiga, açúcar, ovos, frutas. Vamos ver agora uma tabela de comparação entre o custo do namelaca e do recheio de brigadeiro que eu mostrei para vocês. Você viu como o creme namelaca custou até mais barato do que o outro recheio? 4. Segurança. Os doces da confeitaria francesa são feitos através de técnicas bem específicas e isso nos traz muita segurança ao preparar um doce. Por exemplo, ao usarmos as técnicas de pincelar a lateral da panela com água, temos a segurança de saber que a calda não irá cristalizar. 5. Concorrência. Pense agora na sua cidade. Que tipo de doces você está acostumado a ver por aí? E no que você se diferencia deles? Pense na quantidade de confeiteiras e padarias daí e em como você está concorrendo com cada uma delas. Fazer coisas diferentes nos trazem a vantagem competitiva. A partir do momento que estamos fazendo tudo igual à concorrência, passamos pela situação, por exemplo, de ter que dar desconto para o cliente, diminuir nossa margem de lucro e muitas vezes sair até no prejuízo. Chega a ser frustrante, não é mesmo? Trabalhar tanto e não ter lucro. Eu vou falar, né, a experiência que eu tenho com os bolos à base de recheio, né, de brigadeiro. Eu não sei, mas aqui na nossa cidade, praticamente todas as confeiteiras fazem o recheio, né, de bolo à base de brigadeiro. E a gente queria, né, se destacar, sair um pouquinho dessa manada e, consequentemente, agregar valor, né, mais valor. E eu tinha esse medo, nossa, mas colocar um outro tipo de recheio, será que o bolo não vai desmoronar? Tinha esse receio de trocar, né? Eu acho que a principal transformação é mesmo a crença, né, limitante que tudo é brigadeiro. Não é verdade. Tem muito recheio, né, que a gente desconhecia, que, nossa, é muito delicioso, tem um custo, né, benefício muito bom para a saúde, que não é muito industrializado, né, trabalhamos mais com as frutas, mais com as geleias, e também, principalmente os bolos, porque eu estou fazendo novos recheios, e como a maioria dos recheios dá para congelar, então eu congelo tranquilamente. Em meio à pandemia também veio alguns receios, né, de largar o que pra gente passava uma segurança. Então, a gente tava ali na nossa zona de conforto, que era todo mês você contar com um salário fixo, né? Isso é um prende, né? Prende. E na confeitaria a gente não sabe realmente quanto vai faturar cada mês, porque todos os meses são diferentes, né? Agora, na pandemia, onde não tinha festa, então a gente tinha um pouquinho desse receio de como iria ser, se ia ter encomenda ou não, né? Como que as coisas iriam funcionar. Mas a gente, graças a Deus, cada vez tem crescido mais, e aqui na nossa cidade, hoje, várias pessoas já conhecem nosso trabalho e indicam, então isso pra gente é muito legal. Todos temos os nossos sonhos, não é mesmo? Tanto os materiais quanto os não materiais. Eu, por exemplo, sonho em construir a minha casa. Pense agora no seu maior sonho. Eu acredito que sonho e missão andam lado a lado. Não adianta termos sonhos lindos e fazer de tudo para conquistá-los se não soubermos por que estamos nesse mundo. Eu tenho uma missão com a confeitaria. Eu trabalho para que os confeiteiros sejam mais valorizados pelo seu trabalho e para que a confeitaria aumente ainda mais o seu nível no Brasil e seja reconhecida por isso. Mas para isso, eu sinto que precisamos aprimorar ainda mais os nossos conhecimentos em relação à confeitaria, seus preparos, ingredientes e técnicas. E é justamente isto que eu irei te mostrar neste evento. Você pode estar pensando que isso não irá funcionar para você, que a confeitaria francesa é muito difícil, que está acostumada a fazer os seus doces da mesma forma, que já sabe o ponto do brigadeiro ou que tem medo do bolo despencar se mudar algo. Eu já pensei tudo isso também. Mas depois de estudar sobre a confeitaria francesa, eu percebi que ela é muito simples, os ingredientes e utensílios do dia a dia, justamente por ser muito antiga. Naquela época da realeza, os confeiteiros não tinham acesso a ingredientes elaborados na França, somente o básico: trigo, ovos, açúcar e fruta, e tudo isso continua até hoje. Tudo que é feito na confeitaria francesa, por mais difícil que pareça, leva ingredientes simples do dia a dia.
E é justamente por isso que não vemos ingredientes industrializados na confeitaria francesa. Eles mantêm a tradição de fazer os doces com ingredientes básicos, prezam pelo equilíbrio, usam bastante frutas que já adoçam naturalmente. E esse é um dos fundamentos da confeitaria francesa que falei lá no início. Os recheios da confeitaria francesa são tão estruturados quanto qualquer outro. Isso porque a maioria é estabilizado com gelatina. A gelatina começa a derreter a 35 graus, então ela aguenta as temperaturas de países quentes. Precisamos entender que não é só o recheio que dá estrutura para um bolo ficar de pé, e sim todo o conjunto. Massa adequada, contenção, tempo de descanso, cobertura, tudo isso junto contribui para um resultado adequado. Olha alguns bolos que as minhas alunas fizeram provando isso. Eu sei que às vezes mudar gera um desconforto, mas isso também nos movimenta, nos faz evoluir e crescer para conquistarmos justamente aqueles sonhos que falei anteriormente. Agora eu quero te falar um pouco como foi esse processo de mudança para mim. Eu já faço doces há muitos anos, mas sempre por hobby. Nunca pensei em seguir uma carreira profissional na área. Eu tinha o sonho de passar em um concurso público, então eu estudei bastante por vários anos para isso, fiz muitas provas, até que um dia passei e fui chamada para trabalhar num grande banco lá em 2011. Eu estava muito feliz e tinha planos e competência para construir minha carreira no banco. Meu gerente me elogiava, eu batia as metas estipuladas, fora que o salário e os benefícios eram muito bons, pois vinham com todas as vantagens que um cargo público traz. Ainda mais para uma menina de 22 anos. Num dia, atendendo aos clientes, uma mulher me perguntou se eu gostava do que fazia. Eu falei que sim. Ela respondeu, é verdade, dá para ver isso no seu rosto. Porém, o tempo foi passando e eu vi que aquele emprego dos sonhos estava se tornando um pesadelo. Metas cada vez maiores, cobranças frequentes e diárias, parecia que nada que eu fazia era bom o suficiente. E eu ainda fui colocada para vender seguros para os clientes por telefone durante todo o meu expediente. Como eu trabalhava em outra cidade, eu tinha que pegar 3 ônibus para chegar lá. Lembro de uma vez que toda a minha família, inclusive meu marido, que era meu namorado na época, já estavam de férias. Era época de Natal e Ano Novo. E eu fiquei sozinha em casa enquanto eles estavam todos juntos na praia. Fui trabalhar naquela semana e todo o comércio da cidade estava fechado para férias coletivas. Nem as padarias estavam abertas. Eu tive que ficar andando pela rua deserta sozinha até que o banco abrisse. Me lembro de chorar muito naquele dia. Até que um dia, outro cliente percebeu que eu não estava bem. Só de olhar, ele falou a seguinte frase: às vezes precisamos passar por algo difícil para conquistar algo melhor no futuro. Foi lá que eu decidi mudar a minha vida. Eu já estava ficando doente. Desenvolvi síndrome do intestino irritável por causa do estresse, gastrite, ataques de ansiedade. Eu não queria sair de casa pra nada, pois achava que ia passar mal na rua. Vivia de médico em médico tentando encontrar o que havia de errado comigo. Então eu pedi demissão e fui trabalhar na loja da minha família enquanto eu bolava um plano para começar a trabalhar com doces, já que eu sabia que aquilo me deixava de fato feliz. Fui fazendo alguns cursos para aprender mais sobre a confeitaria, tanto cursos presenciais como online, e também comecei a vender cookies com uma receita da minha irmã. Até que um dia eu fiz um curso online de bolos modernos e aprendi diversos modelos de bolos recheados. Fiz um deles para o aniversário do meu irmão, depois para minha cunhada, e aí minha amiga viu e me pediu para fazer o bolo de casamento dela. Eu nunca fiquei tão nervosa na vida. Mas era um nervosismo muito bom, pois eu estava amando tudo aquilo. Depois disso, eu passei a receber mais encomendas de bolos e não parei mais. Comecei a trabalhar integralmente com a confeitaria há 5 anos. Eu decidi me dedicar totalmente a isso e estudar bastante para construir uma carreira longa e sólida. Porém, eu tinha um problema. Cada curso de bolos que eu fazia, eu aprendia exatamente a mesma coisa. Decorações até diferentes, mas sempre as mesmas massas, os mesmos recheios e a mesma cobertura. Eu não me sentia realizada com o resultado do meu trabalho. Algo dentro de mim me dizia que a confeitaria tinha mais para oferecer, que não se resumia só a isso. Eu queria me desafiar, olhar para um doce e pensar: fui eu mesma quem fez isso? Essa era a realização que eu queria sentir. Então eu fui procurar cursos mais longos e só me frustrei. Fiz um curso na minha cidade que deveria durar 1 ano, mas eu não fiquei nem 6 meses.
O professor não sabia nem espatular um bolo e nos ensinava a fazer doces com misturas prontas. Aquilo foi a gota d'água para mim. Então eu passei a pesquisar por cursos fora do país, para ver se encontrava aquilo que tanto procurava. E me lembrei que a França era um país renomado na área da gastronomia. Foi assim que eu decidi estudar confeitaria lá. Em 2017, eu parti em busca dos meus sonhos apenas com medo e esperança na mala. Deixei o meu marido e minha família no Brasil e enfrentei todas as dificuldades que um estrangeiro e de alguém que nunca saiu de sua cidade natal antes enfrentou. Cheguei no primeiro dia de aula nervosa, pois não sabia nem fazer um creme de confeiteiro ou uma calda de açúcar. Mas quando experimentei o doce que fizemos, foi como se uma luz que estava apagada dentro de mim acendesse, e eu entendi que tinha de fato encontrado o que tanto procurava. Eu entendi naquele dia por que a confeitaria francesa é a mais famosa do mundo. Ela é a dona da maioria das técnicas e receitas que usamos na cozinha. Ela transforma ingredientes simples como açúcar, ovos, manteiga em combinações espetaculares e apresentações refinadas. Isso me transformou numa profissional muito mais segura de mim, com mais conhecimento sobre técnicas, ingredientes e preparos. E isso refletiu no meu trabalho. Eu passei a fazer doces que os outros não faziam, a criar combinações e a usar receitas de massas e cremes que ninguém usava. As encomendas cresceram e pela primeira vez na vida eu estava realizada com o meu trabalho. Foram 10 anos de infelicidade perguntando para Deus por que eu não podia trabalhar em algo que me fizesse feliz. E então eu entendi o que aquele cliente tinha me falado aquele dia lá no banco. Eu tinha conquistado algo muito melhor do que eu podia imaginar. Tudo aquilo me fez tão bem que eu decidi não guardar só para mim. Voltando da França, eu decidi que precisava mostrar para o maior número de pessoas possível o potencial da confeitaria. Precisava mostrar que ela tinha muito mais a oferecer do que receitas repetidas. E é por isso que eu estou aqui hoje, porque eu tenho certeza que você também sente o mesmo que eu. Você sabe que a confeitaria tem muito mais para oferecer do que você vê por aí. E foi assim que eu decidi ensinar. Pois o jeito tradicional não funcionou para mim. Eu gastei muito dinheiro para aprender a reproduzir receitas iguais. Cheguei a ir para São Paulo em uma escola de um chefe famoso para aprender coisas novas e saí com um bolo de ganache igual a qualquer outro. Depois eu também fiz mais um curso, também em São Paulo, com uma chefe muito famosa, onde eu só aprendi a misturar doce de leite pronto com nozes. Eu paguei muito caro pelas poucas horas que esses cursos ofereciam, fora estadia, alimentação e transporte para ir até lá. Ainda tinham as várias apostilas que comprei com receitas cheias de ingredientes estranhos, como emulsificantes, mousses que fizeram os meus bolos despencar, professores que só queriam te vender utensílios, cursos online sem suporte nenhum e com acesso de apenas 45 dias. Além dos professores que falavam que só a massa X dava certo ou só a cobertura Y, sem levar em consideração o que era melhor para mim e meu cliente. Eu passei por tudo isso por ter sede de conhecimento. Afinal, eu acreditava que a confeitaria tinha mais do que aquilo para oferecer. E assim, eu pulava de curso em curso na esperança de ver algo novo. Algo que me desafiasse e me fizesse crescer de verdade. No fim, eu ficava com a frustração e o meu marido com o prejuízo. Cansada de tanto gastar tempo e dinheiro, eu desenvolvi um sistema de estudos com o que eu tinha aprendido lá na França, que revolucionou a minha forma de trabalhar com a confeitaria. Eu finalmente tinha entendido o que precisava fazer para ter a realização que tanto buscava. Eu tinha conquistado a liberdade para criar, substituir ingredientes e explorar sabores que nem eu e nem os meus clientes nunca tinham visto, e eles amavam. Passei a ter confiança na profissional que me tornei e segurança em saber que meus doces dariam certo e que meus bolos não cairiam e ficariam deliciosos. Eu estava, enfim, realizada com a profissional que havia me tornado e o resultado veio. Entrei para o concorrido e lucrativo mercado de casamentos. Fui convidada para ser a representante da confeitaria numa das feiras mais famosas de casamento da minha cidade. E isso me trouxe muitos contratos e reconhecimento. Eu fazia bolos de casamento que chegavam a custar R$2.000. Imagina faturar isso em apenas um final de semana. É esse sistema de ensino que é utilizado hoje em meus alunos e que você está tendo a oportunidade de experimentar essa semana. Então, no nosso próximo encontro, teremos uma aula onde irei te mostrar como ele funciona na prática em uma receita. E aqui embaixo você poderá escrever para mim o que achou dessa aula. Eu peço sempre ao meu cliente, quando entregar alguma coisa, que me dê o feedback, e os feedbacks maioritariamente foram sempre bons, mas passaram a ser muito melhores. Muito melhores. A nível do interior.
Ou seja, as pessoas dizem assim, estava lindo, e estava bom. E agora é diferente, estava lindo e o interior era maravilhoso. Portanto, eu ter substituído alguns recheios, ter feito alguns ajustes, inclusive, ainda que eu não utilize a massa do bolo festivo, eu fiz ajustes na minha massa com base naquilo que aprendi e consigo no curso. E isso faz diferença.